Olá, caríssimos alunos. Nós vamos começar a nossa aula de hoje de Direito Constitucional, falando sobre a origem do Estado e a origem do Estado de Direito. Pois muito bem. Para falar deste assunto, nós precisamos voltar aos tempos mais antigos da cultura humana. Lá no Egito, em Israel, na Mesopotâmia, nós não tínhamos propriamente dito a figura do Estado enquanto instituição jurídica. Nós sabemos que naquela época havia a ideia de organização de clãs, de agrupamentos de pessoas, e que em torno dessas pessoas havia o pater familia, ou o chefe de família. O chefe de família era responsável pela organização da família, pela educação da família, pela transmissão dos valores que esta família vivia e elegia. Cabia ao pater familia declarar a guerra, celebrar a paz. Portanto, não se fala aqui em figura de Estado, mas de organização familiar, de agrupamento de pessoas. Ao passo que a organização deste pequeno clã foi passando, foi aumentando, e ao seu lado novas pessoas foram lhe agregando, houve uma expansão natural desses clãs, vindo a surgir as primeiras sociedades. A sociedade antiga do povo de Israel, por exemplo, é uma ideia e um exemplo claríssimo da existência de uma sociedade antiga, a sociedade do povo hebreu. Assim também nós podemos recordar a figura do Estado teocrático, vivido e concebido lá no Egito, cuja figura do poder central era a do rei e do monarca Faraó. Faraó era Ra, Deus na terra. Ele era o ser supremo. Era ele que criava as leis. Era ele que organizava o Estado e a sociedade. Ele estabelecia os costumes. E assim, a sociedade teocrática, porque o faraó era visto como Deus, daí teo quer dizer Deus, e cracia, casta social de poder. Se nós formos, por exemplo, à Grécia, nós vamos constatar que na Grécia havia também esta questão relacionada à formação das sociedades em castas. Mas é possível dizer e afirmar que foi na Grécia que surgiram as primeiras ideias de Estado. Os estados antigos da Grécia eram formados em cidades e as primeiras delas, conhecidas até o dia de hoje, é Esparta e Atenas. Estas duas cidades conheceram Esparta, o poderio militar, e Atenas, o pensamento filosófico. Grécia é conhecida historicamente como o berço da filosofia ocidental, e de lá vieram vários pensadores, como Sócrates, Aristóteles e Platão, que legaram para toda a cultura ocidental a filosofia que hoje nós conhecemos. Passando adiante, nós vamos para o Estado romano, onde nós encontramos a figura de Roma como sendo uma sociedade mais avançada em relação às outras de que falamos. É em Roma que surge o Código de Direito Civil Romano, ou o Código Justiniano, chamado também de Código Iuris Civilis. A figura do Estado romano, já se podendo conceber como uma monarquia mais avançada, tinha na função e na figura do imperador o chefe do poder central. Esta ideia de Roma como centro de poder é para que nós tenhamos a compreensão desta evolução antiga do modelo de Estado, que não é o modelo de Estado que hoje concebemos. Mais adiante, nós vamos ver que no ano 476 da nossa era, portanto da era cristã, houve a invasão do Império Romano do Ocidente, ok? Por Odoacro, chefe da Normânia Antiga. A partir deste momento, houve a quebra do Império Romano do Ocidente. Aquele império se esfacela
e a partir desse esfacelamento vai surgir grupos e agrupamentos de comunidades que dará origem, logo mais, à nova idade que é a Idade Média. Com a Idade Média e o surgimento do feudalismo, agrupamentos sociais de pessoas surgem em torno do feudo, que era o centro do poder econômico da época. Se nós formos até o século XI, o século XII, os reis de Aragão e Castela se unem para desbravar os continentes, desbravar os mares e fazer as suas conquistas. Foi o que sucedeu, por exemplo, com a invasão das Índias e a colonização das Índias, a colonização das Américas e, por fim, a colonização do Brasil pelos reinos de Portugal e Castela. A partir daí, o que nós temos? Nós temos que estas primeiras sociedades, portuguesa, espanhola, depois francesa, holandesa, inglesa e francesa, dão o enfoque daquilo que será a primeira figura de Estado, do Estado contemporâneo, que vai surgir logo mais pós-Revolução Francesa. Nesse período, entre 1100 e 1798, nós vamos ter a figura do Estado moderno, já com os reis, imperadores e, portanto, uma monarquia. Nós temos aí a figura de Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Essa já é uma figura de Estado, ao contrário daquilo que víamos nos tempos antigos. Esta primeira aula é uma aula introdutória, para que vocês tenham a compreensão como se deu a evolução da figura do Estado. Até mais, e eu convido vocês a acompanhar as aulas que se sucederão. Um abraço do professor Francisco José, fique conosco.